Um casamento lindo que acabou da morte trágica da mulher. O médico é suspeito de matar a esposa com a ajuda da própria mãe em São Paulo, acredite se quiser. O enredo parece de filme de terror, mas na verdade relata a crueldade dos dois suspeitos apontados pela Polícia Civil. O marido tinha uma amante e a mãe dele estava passando por problemas financeiros por causa do vício em jogos online. Quem acabou morrendo foi a esposa de apenas 37 anos que estava sofrendo ao descobrir que o marido tinha outra mulher na mesma cidade. Os suspeitos negaram o assassinato frio e cruel. Se prepara para conhecer o que a polícia alega ter sido uma trama familiar que culminou com a morte de uma mulher de apenas 37 anos de idade. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que envolve infidelidade conjugal e ganância por dinheiro. O médico ortopedista Luiz Antônio Garnica, suspeito de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues, envenenada em Ribeirão Preto, São Paulo, atua o médico na área da medicina esportiva. O médico Luiz tem 38 anos de idade e é natural de Pontal, no interior de São Paulo. Desde mais jovem, o médico Luiz tem como hobby a musculação, disse ele, abre aspas. Comecei a treinar com 15 anos e desde então a musculação virou minha terapia. Com o tempo, virou uma paixão, um estilo de vida e hoje atuo como médico do esporte, contou no Facebook. Além dos próprios treinos, ele divulga os avanços do corpo dos seus pacientes. Ele se formou em medicina em 2011 na UNAERP, em Ribeirão Preto, onde mora e trabalha desde então. O médico se especializou em ortopedia e também em traumatologia. Ele diz atuar na área de hipertrofia, emagrecimento, saúde hormonal, doenças crônicas e envelhecimento saudável. No LinkedIn, ele se posiciona da seguinte maneira, abre aspas, realizo consultas para pessoas que querem uma melhor qualidade de vida, acompanhamento para o processo de emagrecimento, hipertrofia e manutenção de massa muscular e terapia de reposição hormonal quando indicada. O médico Luiz, vamos lá, ele casou com a Larissa em 2014. Os dois se conheceram numa academia de ginástica. Eles ainda não tiveram filhos e eles cuidavam juntos de um pet. Nas redes sociais, o médico frequentemente postava fotos com a esposa e fazia declarações apaixonadas por ela. O casal compartilhava as viagens, eventos sociais e treinos de musculação que eles faziam juntos. Bem, ou seja, é mais um casal feliz expondo a sua vida maravilhosa e sem defeitos nas redes sociais. Mas a vida do casal mudou abruptamente quando a esposa Larissa morre aos 37 anos de idade, no dia 22 de março de 2025. O médico Luiz, só para você ter uma noção, chegou ao apartamento do casal de classe média alta pela manhã, onde o casal vivia na zona sul de Ribeirão Preto. E ele encontrou a esposa desfalecida. A minha equipe de produção conseguiu imagens do circuito de câmeras do prédio onde o casal morava, que mostra pela última vez a vítima Larissa com vida no dia 22 de março de 2025. Ela voltava da ginástica sozinha às 19 horas e 28 minutos. No dia seguinte, ou seja, dia 23 de março de 2025, pela manhã, Larissa apareceu desfalecida no interior do apartamento do casal. Se prepara, pois você vai conhecer agora toda a dinâmica do encontro do cadáver da mulher que tinha apenas 37 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência que a minha equipe de produção teve acesso, o marido Luiz Antônio Garnica relatou que havia acabado de chegar na casa do casal, que é um apartamento, quando ele estranhou o fato de a mulher não responder ao seu chamado. Ele chegou ao apartamento às 9h54 da manhã com seu carro de cor prata e ele subiu para o seu lar pelo elevador. Ele disse que depois de procurá-la por diferentes cômodos da casa, a encontrou no banheiro caída desfalecida.
O esposo relatou que, por ser médico, pegou a esposa e a colocou na cama do casal. Eu deixei no chão, gritei por ela, já comecei a fazer massagem, fazer respiração com a boca nela, né? Tudo na sequência correta. O marido alega que tentou reanimar a esposa enquanto o SAMU não chegava. Eu coloquei ela na cama, continuei fazendo massagem. Não parei um segundo até a hora que a ambulância chegou no SAMU. Os profissionais do SAMU chegaram cerca de 40 minutos depois da chegada do esposo no apartamento. A equipe do SAMU confirmou a morte da professora na própria residência do casal. O caso inicialmente foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto, mas dias depois passou a ser tratado o caso como homicídio qualificado. Entende o promotor Dr. Marcos Túlio que o médico mexeu na cena do crime. Ele chegou por volta de 10 horas da manhã em casa. A perícia diz que ela provavelmente morreu durante a madrugada. Ele, como médico, deveria saber que ela já estava morta. Deveria ter visto os sinais vitais dela e ter deixado ela onde ela estava para que, se fosse o caso, o SAMU pudesse fazer ali as massagens ou as manobras, muito embora a gente já soubesse que ela, de antemão que ela estava morta, e também até não prejudicar para uma futura perícia, né, como de fato foi prejudicado, porque ele tirou a Larissa lá de dentro do banheiro, onde ele disse que ela foi encontrada, e levou para cima de uma cama para fazer manobras de ressuscitação. Conseguimos imagens do médico depois do registro do boletim de ocorrência na delegacia em Ribeirão Preto, onde ele foi liberado. Veja o viúvo no elevador às 16 horas e 9 minutos chorando na companhia da sua irmã e também do cunhado. Minha equipe descobriu que a sogra foi a última pessoa a ver Larissa com vida na véspera da morte. Bem, após a morte inesperada de Larissa, o médico publicou uma sequência de fotos dela e ainda participou do velório mostrando-se abalado. Veja uma das declarações de amor que o viúvo fez em sua rede social, abre aspas, "Te amo! Aonde quer que você esteja, saiba que você me fez o homem mais querido, mais feliz e mais amado do mundo. E quero ser para você sempre o seu melhor amigo, namorado, marido, companheiro, o amor da sua vida toda, assim como você é da minha." Mas o que parecia, num primeiro momento, uma morte natural, acaba mudando com a chegada do laudo toxicológico elaborado pelo perito da polícia, que concluiu, vai vendo, que a causa da morte foi envenenamento após encontrarem a substância popularmente conhecida como chumbinho no corpo da vítima Larissa. Há investigação, há indícios que foram ministrados ao longo da semana, até porque a vítima chegou e relatou, inclusive para algumas amigas, que toda vez que a sogra saiu de casa, ela passou mal, teve diarreia, então ela teve alguns sintomas que já estavam indicando, hoje a gente percebe que estavam indicando o envenenamento. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos que foram aprovados em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, tem também no Instituto Oliver cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Mas tem mais uma morte que intriga a polícia, vai vendo, você não vai acreditar. Vamos lá. Em fevereiro de 2025, a irmã do médico, que chama-se Natália Garnica, ela tinha 42 anos de idade, essa moça morreu e a causa da morte teria sido infarto. Mas agora a polícia passou a desconfiar dessa morte prematura de Natália e resolveu realizar investigações sobre esse fato também. Será
Será que Natália também foi envenenada? Nós vamos para mandar isso daí para o exame toxicológico e verificar e esclarecer se realmente a irmã também foi envenenada ou não. A forma foi semelhante, a mãe ligou para o médico foi até lá, fez massagem cardíaca, então foi muito semelhante. Porém, nós não podemos falar que houve um homicídio ou não sem a análise técnica da prova ali, que vai ser esclarecida através do laudo pericial. A Polícia Civil providenciou a exumação do corpo da irmã do médico Luiz Antônio Garnica para que exames mais apurados verificassem se o corpo de Natália tem chumbinho ou não. O resultado da exumação ficou pronto e surpreendeu a todos. Natália morreu em razão de ter ingerido chumbinho. O delegado do caso explica suas conclusões sobre a morte da Natália. A Natália, de forma alguma, tentava suicídio ou estava pensando em suicídio. Então, para a polícia, não existe nenhuma dúvida de que a mãe matou a filha. Tá? A Natália tinha planos com o marido de voltar a morar juntos, de ter filhos, inclusive de viajar na semana seguinte e tal. Então, isso nos deixa bem claro de que a Natália realmente ela foi envenenada. Mas você não vai acreditar o que a minha equipe de produção descobriu. A cachorrinha da falecida Natália Garnica morreu repentinamente 15 dias antes da morte da Natália, sua tutora. A Polícia Civil suspeita agora também que o animal pode ter sido envenenado com chumbinho também e, por isso, o corpo da cachorrinha vai passar por uma exumação. Ao longo da investigação, Luiz Antônio e a mãe dele, a dona Elizabeth, passaram a ser encarados como suspeitos pela polícia. A participação dele ficou bem evidente para nós pela forma que ele encontrou a Larissa, ela já estava com rigidez cadavérica. Ele tentava limpar o apartamento como se fosse tentar desfazer ali as provas para a perícia técnica não detectar alguma prova contra ele. Então, isso daí nos deu segurança para pedir a prisão dos dois. E agora, com a apreensão de telefones celulares também, que foram feitas no decorrer das investigações, nós vamos analisar com calma para tentar ver a motivação, qual que foi a correta motivação desse crime. A Polícia Civil descobriu que a sogra Elizabeth Arrabaça tentou comprar chumbinho 15 dias antes do falecimento de Larissa. Ontem nós conseguimos encontrar também uma testemunha que relatou que a sogra estava procurando por chumbinho para comprar aproximadamente 15 dias antes da morte. Então, isso daí nos trouxe uma segurança que ela, juntamente com o filho, mataram a Larissa. A suspeita teria ainda ligado para uma amiga que é proprietária de uma fazenda e perguntou para ela se ela possuía a substância mortífera que seria o chumbinho. Ela chegou a ligar para uma amiga que é fazendeira e questionando se a amiga possuía essa substância na fazenda. E quando a amiga relatou que não possuía essa substância, ela pediu indicação de algum lugar para comprar, mas não foi fornecido, a moça não soube indicar. Então agora nós vamos tentar detectar onde que foi adquirido e são as diligências complementares que nós vamos fazer a partir de agora. Mas veja o que o delegado do caso descobriu que o médico fez no dia anterior da morte da esposa, vai vendo. Ele foi no dia anterior para o cinema com uma amante, então isso daí há indicativos para a gente que eles estavam preparando um álibi. Né? Então, essa leitura que a gente faz da investigação que foi feita até o momento. Quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, os investigadores também encontraram a amante dele no local, que também passou a ser investigada. A minha equipe de produção conseguiu a foto da amante, mas nesse primeiro momento achamos por bem não mostrá-la, pois a investigação busca ainda entender se ela
tem participação ou não na morte de Larissa. A Polícia Civil também descobriu que Larissa havia descoberto uma relação extraconjugal do marido, pois a professora de Pilates havia compartilhado com alguns amigos a frustração pela traição do marido Luiz. Em depoimento à Polícia Civil, uma prima de Larissa contou que na semana do Dia Internacional das Mulheres, no começo de março de 2025, a professora Larissa achou rolhas de garrafas de vinho com datas anotadas e uma caixa com brinquedos sexuais no carro do próprio marido, o que levantou, é claro, uma suspeita de traição. Segundo a prima, Larissa ligou para ela e contou que estava triste com aquela situação. No mesmo depoimento, a prima também informou que Larissa havia comentado com ela sobre uma viagem do médico a São Paulo e que ela estava desconfiada de que ele não tinha viajado sozinho. Larissa contou que tentou chamadas de vídeo com o marido, mas ele não quis fazer chamada de vídeo. Dias depois, já desconfiada, Larissa foi até o endereço da mulher com quem o marido estaria se relacionando e filmou o médico entrando no prédio que mora a amante. A prima contou ainda que Larissa chegou a mostrar o vídeo ao marido, mas que ele negou estar acompanhado, dizendo que Larissa estava ficando louca e que quebraria toda a casa. Por fim, a prima disse à polícia que na semana seguinte ao vídeo, Larissa ficou doente, com diarreia e com vômito, e que ela relatou que a sogra estava fazendo sopas para ela. A professora também disse que tinha sido medicada pelo marido. Bom, de acordo com as investigações, filho e mãe mataram Larissa em conjunto. Os celulares da vítima, do médico, da sogra e da amante também foi tudo apreendido e estão sendo analisados. O motivo mais provável pela morte de Larissa seria a divisão de bens caso ocorresse a separação do casal. E também vai vendo pelo fato de a sogra estar endividada por causa de jogos online. No dia 6 de maio de 2025, o delegado Dr. Fernando Bravo pede à Justiça a prisão temporária do médico e também da sua mãe, e a Justiça de Ribeirão Preto decreta a ordem de prisão para os dois. O médico foi preso em seu local de trabalho e, ao ser informado sobre o mandado de prisão, pediu ao investigador que o deixasse ligar para o seu advogado. Repare que Luiz estava trabalhando normalmente quando os investigadores chegaram em seu consultório. Veja que dá a impressão que o Dr. Luiz já esperava pela prisão, pois sabia que a polícia desconfiava dele e também da sua genitora. Ele não se comporta nas imagens com indignação com o mandado de prisão temporário, que foi expedido contra ele. O médico foi algemado no local de trabalho e ficou quieto. Em seguida, o médico foi conduzido à delegacia de Ribeirão Preto para cumprir os 30 dias de prisão temporária, que poderá ser convertido em prisão preventiva, fazendo com que ele responda o processo detido. Em seu interrogatório, o médico foi questionado pelo delegado, o motivo que ele apagou várias mensagens em seu WhatsApp. Eu sempre limpo meu celular, foi uma coisa corriqueira da minha vida inteira. Quando tem muito paciente, muita gente manda mensagem, eu nunca sei se usou uma mensagem que ninguém. Então eu tinha esse costume de, às vezes, ficar e apagar todas as mensagens ali e não ficar salvando. Não é todo mundo que faz isso, mas é uma coisa, uma inteligência, apagar as mensagens. O médico foi levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo. Já a sogra da vítima foi levada à delegacia e estava apreensiva com o que estava acontecendo com ela. Quando a sogra soube que seria presa, vai vendo, ela começa a passar mal e teve que ser socorrida por uma equipe do SAMU. E depois de medicada, foi encaminhada à carceragem feminina da região de Ribeirão Preto. O promotor do caso acredita que a mãe idosa quer tirar a responsabilidade do filho médico pela morte da esposa. Na prisão, vai vendo, a mãe do médico escreveu
uma carta de próprio punho admitindo que foi ela que deu o comprimido para Larissa na noite da morte dela e que a cápsula poderia ter chumbinho. O remédio para a dor de estômago supostamente envenenado seria da filha dela de nome Natália. Dona Elizabeth teria pego os medicamentos na casa da filha Natália após ela morrer meses antes, sem saber, na visão dela, que tinha chumbinha no tal remédio. A idosa diz que também tomou esse comprimido no apartamento de Larissa e chegou a passar mal, mas sobreviveu. Segundo o promotor de justiça, Dr. Marcos Túlio Nicolino, o médico teria avisado a amante sobre a morte da esposa antes mesmo do socorro chegar. Ele disse, o promotor, abre aspas, tem uma mensagem às 10h25 para a amante dele informando a morte de Larissa. O SAMU chega às 10h34. Por volta de 10h40, constata o óbito. Mesmo assim, ele fez manobras de ressuscitação na frente da médica, simulou uma emoção quando a médica disse que ela já estava em óbito. Quer dizer, tudo isso mostra que ele estava realmente participando de uma cena, porque já sabia que a Larissa estava morta e a primeira pessoa que informou sobre a morte foi a amante. A amante do médico, de nome Letícia, foi ouvida na delegacia na qualidade de testemunha e confirmou que realmente estava tendo um relacionamento com o homem acusado de matar a própria esposa. Ela esclareceu à polícia os horários que esteve com o médico nas 24 horas antes da morte de Larissa. Esclareceu também que na noite que antecedeu a morte de Larissa, o médico dormiu na sua casa e chegaram antes a irem a um cinema, onde alguém estranhamente tirou uma foto do casal. O advogado contratado pela família de Larissa falou sobre a descoberta da polícia e a prisão do marido e também da sogra. Eles me pediram só para pedir justiça e respeitar a memória da Larissa. A mãe da Larissa faleceu há pouco tempo, o pai dela não está bem e vamos aguardar agora a justiça. Elizabeth Garnica, irmã do médico preso, alega o que descobriu sobre a sua mãe que está presa. Após a prisão da minha mãe, eu tomei conhecimento das contas dela, né? Que eu fui pagar as contas e tive acesso aos extratos bancários dela. E aí eu vi que tinha várias transações de joalherias, centenas de dólares de joalherias. E aí eu comecei a olhar. E aí fui olhando, cheguei até o ano passado, numa data de 10 de julho, onde tem um valor de transferência de R$5.000. E naquela data eu estava de viagem, minha mãe que sempre olhava minhas plantas, como eu olhava as plantas dela. E aí naquele momento eu veio aquelas transferências, eu falei, deixa. Fui lá olhar as minhas coisas, do guarda-roupa. E como eu já tinha conhecimento dessas transações anteriormente, eu fui olhar as minhas coisas e a hora que eu pego a minha caixa, eu olho que só tinham 2 anéis, as outras joias, Versailles, joias do meu marido, pelas coisas, crianças aumentar, não estava mais lá. A filha Elizabeth acredita que a sua mãe subtraiu suas joias, pois estava viciada em jogos online. A defesa do médico Luiz nega que o cliente tenha envolvimento na morte de Larissa. O advogado Dr. Júlio Mocim disse que ainda não teve acesso aos autos, mas adianta que o Luiz não matou a esposa e nem concorreu para tanto. Com todas as provas levantadas pela Polícia Civil, a promotoria denunciou filho e mãe por feminicídio por meio cruel. A investigação concluiu que Elizabeth cuidou da mulher do filho dias antes de morrer e fazia sopas e outras comidinhas para ela que não estava passando bem, ao desconfiar que o marido a estava traindo. A conclusão é que a vítima foi morrendo aos pouquinhos. As provas indicam que quem forneceu o veneno teria sido a Elizabeth. Essa história da sopa, isso daí foi relatado através de testemunhas que ao longo da semana ela veio passando mal.
Aquela carta que a Elizabeth encaminhou para a Justiça e que indica o remédio que ela teria pego, um remédio omeprazol, há indicativos para a gente que através de algum remédio ela possa ter envenenado a Larissa. A perícia da polícia descobriu que Elizabeth fez pesquisa sobre chumbinho dia antes da morte de Larissa para saber como o chumbinho age no corpo de uma pessoa. A polícia ainda descobriu que 2 dias depois da morte de Larissa, ela renovou um empréstimo consignado no valor de R$89 mil. Isso mostra que a situação financeira da idosa não era boa, pois ela estava endividada por causa de jogos online. Para a promotoria, o médico Luiz foi o mentor da morte da esposa e quem executou foi a sua mãe. Ou seja, para a promotoria, os dois teriam agido em concordância e ciência do desejo de matar a jovem Larissa. No desenrolar do inquérito policial, a idosa acabou confessando a sua participação através de uma carta, aonde ela isenta o filho de culpa da morte da esposa. O médico Luiz se diz inocente, responsabilizando agora a sua genitora após a suposta confissão dela. Segundo o promotor Marcos Túlio Nicolino, marido e sogra da vítima Larissa Rodrigues, que estão presos desde o dia 6 de maio de 2025, foram denunciados por feminicídio com 3 qualificadoras: uso de veneno, motivo torpe e cruel mediante simulação e também pelo uso de recursos que dificultaram a defesa de Larissa. O promotor afirma, abre aspas, a questão patrimonial tornou-se um dos pontos centrais de preocupação para Luiz Garnica, conforme ele mesmo confidenciou à amante. A perspectiva de Luiz Garnica de ter que partilhar o patrimônio, especialmente o apartamento do casal, e a necessidade de se reestruturar financeiramente para suportar os custos de uma nova moradia ou compensar a cota, parte de Larissa, revelou uma das motivações determinantes para a eliminação da vítima, destacou o promotor na denúncia. Além disso, vai vendo, o médico Luiz Garnica também foi denunciado por fraude processual, por ter alterado a cena do crime em que a professora foi encontrada morta no apartamento do casal. Essa é a visão da promotoria. Ainda conforme a denúncia, o médico procurou a mãe, que também passava por problemas com dívidas, para participar do crime. A última notícia desse caso escabroso é que o juiz criminal do feito aceitou a denúncia da promotoria e agora mãe e filho viraram réus e vão responder pela morte de Larissa Rodrigues. A minha equipe de produção vai acompanhar todo o processo e o julgamento. Então, logo a gente tenha notícias novas, eu irei fazer outro vídeo para atualizar as informações para você. E você que acompanhou todo o meu relato, você acha que o médico e a mãe agiram em conjunto para matar Larissa? Ou acredita que foi somente a idosa que executou o crime sozinha? Olha, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse bárbaro crime. E agora chegou a hora, vai lá nos comentários. Olha, pessoal, se você está gostando do nosso canal, então dá uma força pra gente e se inscreva, é muito rápido e fácil. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com os seus familiares e amigos. Olha, já estou te esperando na próxima História Criminal.